Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da nossa primeira temporada do Policast, o podcast oficial do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje, aqui, estou tendo a honra de na minha frente estar para nós conversarmos, batermos um papo, Dr. Paulo Jublin. Dr. Paulo Jublin, que é cirurgião cardiovascular. Dr. Paulo, quero agradecer a tua presença aqui com a gente, tá? É um prazer estar aqui contigo para a gente falar um pouquinho sobre o que é ser médico, esse negócio aí desse cirurgião cardiovascular aí que desperta, eu imagino que desperta bastante curiosidade nas pessoas. Doutor Paulo, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse para nós um pouquinho, conta um pouquinho para a gente da sua história na medicina. Certo, obrigado pelo convite. Imagina. A gente está muito feliz de estar aqui e conversar com vocês, sempre à disposição, né? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná em 84, mas antes disso, muito antes disso, foi aquele despertar para a medicina, né? Eu tinha um tio que ele está muito idoso ainda, ele é vivo ainda, muito idoso, ele mora numa cidade aqui, mais do oeste, ali perto de Marechal Cândido Rondon. E eu era criança e ia na cidade dele, que era, por sinal, se chamava Pato também, mas é Pato Bragado, perto de Marechal Cândido Rondon. E eu ia lá passar as férias com meus primos, né? E ele era médico, então eu via muito ele ir no hospital, que o hospital era na frente da casa dele. Eu acho que a cidade, não sei se tinha mais do que 1.500 habitantes naquela época. E ele ia no hospital, voltava o dia inteiro indo no hospital e fazia de tudo. E eu via aquilo e fui várias vezes no hospital acompanhando ele, mas eu era criança. E aquilo foi eu acho que foi um grande incentivo, né, para eu, desde criança, querer fazer medicina. Então, e hoje eu reputo a ele esse problema que ele criou para mim de ser médico. E daí, Que bacana. Esse meu tio. E daí aí eu entrei na Federal, fiz medicina na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, depois fiz minha residência no Hospital Evangélico de Curitiba, porque lá no Evangélico tinha uma residência somente em cirurgia cardíaca. E o Hospital de Clínicas tinha, na época, cirurgia torácica e cardiovascular. Quer dizer, então, você tinha que passar pelo tórax, cirurgia de tórax, tinha que passar por cirurgia vascular periférica, que eu não queria, né? E tinha no Evangélico. Aí eu acabei fazendo residência no Evangélico. Depois do Evangélico, eu fui convidado por um cirurgião do Evangélico mesmo para montar um serviço lá em Curitiba. A gente montou um serviço num hospital muito pequeno, que era um hospital de ortopedia, a Clínica de Fraturas do Alto da 15. É um hospital, hoje é hospital, né, mas era uma clínica, e a gente operou bastante tempo lá. Depois eu voltei para o Hospital de Clínicas para fazer mestrado, né, daí eu fiz mestrado em cardiologia, né, não fiz mestrado em cirurgia, fiz em cardiologia, porque eu achava que o mestrado em cardiologia ia me agregar muito mais coisa do que de cirurgia, já que cirurgia eu tinha uma base, já fazia cirurgia. Certo. Então, para mim foi muito bom. Eu tive contato com muita clínica, tive contato com muito exame complementar da cardiologia. E isso realmente foi uma das coisas que mais me ajudou na minha trajetória depois. Porque hoje eu consigo discutir com um clínico baseado em exame e discutir caso clínico com eles, coisa que muito cirurgião tem alguma dificuldade de fazer por ser extremamente prático, né, a nossa especialidade. Entendi. Doutor, eu vou subverter um pouco aqui, mexer um pouquinho na ordem das perguntas aqui. Como que tu chega em Pato Branco, doutor Paulo? Olha, minha vinda para Pato Branco é uma história longa, vou tentar encurtar para você. Bora. Na verdade, nós operávamos nesse serviço da Clínica de Fraturas da 15 e depois no Hospital Nacional das Graças, onde nós tínhamos o segundo serviço, muitos pacientes de Pato Branco. Porque esse cirurgião do Evangélico que me convidou, o Dr. Roberto Carvalho, me convidou para trabalhar com ele, ele era uma referência em cirurgia lá em Curitiba. E tinha muitos amigos aqui em Pato Branco, muitos clínicos que mandavam doentes para ele lá. Então nós começamos a operar vários pacientes em Curitiba. E chegou um momento que Pato Branco resolveu montar um serviço, né? Pato Branco montou um serviço, trouxe um cirurgião, não teve um resultado muito bom, não cirúrgico, mas o credenciamento acabou não saindo e ele não conseguiu operar. E numa dessas
idas e vindas, eu estava no serviço lá em Curitiba e um médico daqui, um cardiologista, o Dr. Paulo Furtado, que é cardiologista do nosso serviço na Policlínica, acabou me telefonando para passar um caso, para encaminhar um paciente de Pato Branco para Curitiba, que aqui não tinha serviço. E falou comigo e ele perguntou, e vocês não querem vir para cá, operar aqui em Pato Branco? Nós estamos... Aquilo ficou como uma coisa assim, meio de fim de conversa, e o Dr. Roberto estava viajando, estava nos Estados Unidos, eu estava tocando serviço naquela época, e quando ele voltou, eu conversei com ele, eu falei, escute, vamos em Pato Branco, que o Paulo Furtado falou. Ele falou, puxa, Pato Branco, não sei, eu já tô meio velho. Ele não era velho, ele tinha 40 anos, 40 e poucos anos. Ele, não, eu tô meio velho. Eu falei, não, Roberto, vamos ver. E viemos uma vez para cá. Certo. Viemos para cá e conhecer. A cidade eu já conhecia, porque eu vinha para cá desde 92, quando inaugurou a pista de kart. Eu vim correr aqui na inauguração e vim correr Campeonato Paranaense. Então eu conhecia a cidade, eu gostava de Pato Branco. Por isso que foi uma coisa que me seduziu, assim. Antes do doutor continuar contando, o doutor Paulo Jublin aqui, o cara é piloto, hein, bicho? Não é só... o cara manja de coração porque ele também dá aquela pressão lá nas pistas. Mas, doutor, depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Continua aí. E aí eu já conhecia, eu gostava da cidade, né? Tinha vindo várias vezes para cá. Então, para mim, foi uma coisa bacana, Pato Branco. O nome me ajudou, assim. E daí nós viemos para cá, conhecemos, o Roberto veio conhecer a cidade, nós conhecemos o hospital, conhecemos a hemodinâmica que já estava funcionando, e nós voltamos para Curitiba e sempre tem aquilo de você querer ter alguma coisa com a tua cara. Certo. Eu era assistente do Roberto lá, estava muito bem em Curitiba, sem dúvida, estava operando já quase os doentes que me encaminhavam, então eu não tinha muito por que sair de Curitiba profissionalmente. Mas eu queria muito ter um serviço que fosse... Porque cada louco com a sua mania, né? Entende? Então eu tinha as minhas manias e eu falei, eu queria ter um serviço com as minhas manias. Entendi. E daí eu acabei falando para o Roberto, olha, eu vou tentar em Pato Branco. Isso foi em final de 96, 1996. Uau. Aí em 97 nós começamos a comprar material, começamos a montar o serviço, e aí nós começamos a fazer as primeiras cirurgias em 97. Não tinha credenciamento, fizemos 5 cirurgias. E em abril de 98 foi credenciado o serviço de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde. E isso daí aí aumenta o serviço, aí movimenta. E aí, a partir de lá, de 98, abril de 98, daí nós começamos... Eu ficava um pouco em Curitiba, um pouco aqui. Operava uma aqui, voltava para Curitiba, operava 2, 3 lá, daí voltava para cá operar. E começou a aumentar muito o movimento aqui e, obviamente, diminuir em Curitiba. Daí, daqui a pouco, eu falei, olha, não tem mais jeito, vou ter que me mudar para Pato Branco. Que bacana! E me mudei para Pato Branco, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou aqui, porque hoje eu sou patobranquense, de direito e de fato, porque eu recebi o título de cidadão honorário pela Câmara dos Vereadores, há uns anos atrás. Então, hoje, eu tenho 2 certidões de nascimento, hoje eu sou patobranquense de direito. E eu acho que, assim, a nossa região agradece ter um médico com o teu peso de qualificação, assim, doutor Paulo. É muito importante e com quem a gente conversa, as pessoas só falam bem. O Paulo Jublin, ele tem o seu lugar no sentido de destaque, não somente por esse ser humano que você é, mas, e pelo médico, mas é esse conjunto da obra que torna o Paulo Jublin esse cara que todo mundo gosta. Viu, obrigado. Mas, na verdade, eu sempre digo que o serviço aqui, eu tenho muito orgulho do serviço, muito orgulho, porque hoje o serviço tem um resultado melhor do que eu tinha em Curitiba. Não tenho a menor dúvida. O meu resultado, não digo dos outros, mas o meu resultado. Talvez pela proximidade que a gente tem com o paciente, com aquela... A gente está tudo sempre perto do doente no hospital. Em Curitiba é muito grande, então você sai do hospital para ir no teu consultório, você não volta para o hospital. Você vai para a tua casa, para você vir para o hospital, é um nosso. Aqui não, aqui é 3 minutos, você sai do consultório a pé, atravessa a rua, está no hospital, sai de casa, 2 minutos, você está no hospital, né? Está no hospital o tempo inteiro. Então, eu acho que o doente, hoje, eu tenho certeza que o doente é muito melhor assistido numa cidade menor, com a capacidade que nós temos e com o hospital que nós temos, do que numa cidade grande. E falando em capacidade, doutor, assim... na tua visão, com todo esse tempo de experiência que você tem, Pato Branco, e vamos falar do nosso hospital, do Hospital Filantrópico Policlínica, a gente não deve nada em termos de tecnologia para outros centros, né? Veja, nós temos uma coisa muito boa na Policlínica, que é o corpo clínico.
Certo. Isso é uma coisa que faz o hospital ser diferenciado. Entendi. Hoje nós temos em várias áreas profissionais de destaque, com resultados muito bons, tanto clínicos como cirúrgicos. A parte de tecnologia é uma parte que é um problema na medicina hoje pelo custo. Entendi. Né? Hoje em dia, a cirurgia cardíaca hoje tem alguns lugares que estão já usando muitas vezes o robô, a robótica. A cirurgia de urologia tem feito muita cirurgia por robótica, bem mais que a cardíaca. Então, mas é uma coisa que a gente tem que dar o passo conforme a perna. É difícil a gente chegar na tecnologia de um grande centro, de um hospital grande de São Paulo, ou talvez de Curitiba, Porto Alegre. Mas eu digo assim que hoje, em termos médicos, em termos de atendimento, nós não devemos nada para ninguém. Eu realmente não tenho nenhuma preocupação assim de me tratar em Pato Branco. Né? Hoje, eu mesmo já fiz algumas cirurgias aqui em Pato Branco, em mim mesmo, eu com colegas, claro. por confiar realmente na estrutura do hospital, estrutura de tudo. Né? Doutor, em todo esse tempo aí de cirurgião cardiovascular, tem alguma coisa que te marcou bastante, assim? E aqui, ou alguns acontecimentos que te marcaram? Sempre tem. A gente sempre acha que aquele caso que a gente operou naquele dia é o caso mais impactante da vida da gente, aquilo que a gente fica feliz. Porque é aquilo, o que vai passando, a gente vai passando e vai. É como se fosse uma gravação em rolling, né? Ele vai passando por cima e vai. E vai somando, vai somando, e você daqui a pouco lembra daquela, nossa, aquela cirurgia que eu fiz quanto tempo? 10 anos atrás, nossa, que maravilha, que eu tinha até esquecido que eu tinha feito aquela cirurgia, porque a coisa é muito, todo dia a gente tem sempre muita informação, muita emoção, muita tensão, né? As nossas cirurgias sempre são cirurgias que tem risco, então a gente fica assim. Mas assim, alguns momentos importantes na cirurgia cardíaca, eu não tenho dúvida que quando a gente fez o primeiro transplante, isso foi realmente uma coisa bastante emocionante, foi muito bacana, né? Foi muita atenção, porque aquilo é duro dizer, mas tinha que dar certo, né? O primeiro sempre tem que dar certo, claro. Né? Se não dá certo, e que era uma coisa que a gente tinha o risco de não dar certo, sempre ia ser um problema, ia ser um fardo para carregar. Essa foi isso. Outra vez que nós fizemos a primeira cirurgia de uma criança, uma transposição, que é uma cardiopatia extremamente grave, no interior nunca tinha sido realizada, somente na capital, e a gente fez aqui em Pato Branco. O senhor que fez? Fui eu que fiz, Então foi uma criança, a criança saiu bem, tudo, hoje ela está grande, a criança está bem, é uma cirurgia extremamente complexa, né? Mas que teve uma evolução boa, mas para nós foi uma coisa muito, muito boa, muito legal, assim, né? Então, tiveram alguns casos, às vezes até casos que normalmente não são tão diferentes tecnicamente, mas que pelo contexto, pela proximidade com o paciente, pela ocasião, por tudo, faz diferença. É interessante isso. Mas eu acho que tem um fator aí muito importante que, minha opinião, não vai, a robótica, isso aí não vai tirar, que é esse contato do médico-paciente, aquele tato na hora, aquele momento da cirurgia que você tá ali, depois ir lá conversar com... Tudo bem que a robótica ela é conduzida por um médico, né? Sim. Mas aquele momento ali, eu acho que isso é uma coisa que ainda fica... É um momento que ainda fica, que é muito presente essa troca humana ali, né? A parte tecnológica, a gente usa ela no momento de fazer o procedimento. Claro. Mas isso que você está falando, eu concordo plenamente, que o contato com o paciente, porque o paciente tem que confiar em você, o paciente tem que dizer, não, esse cara aí, eu acho que esse cara aí vai resolver o meu problema. E você só consegue isso conversando com o paciente. Claro. E não adianta você tentar convencer o paciente. Você tem que mostrar, eu falo isso para todo mundo que é mais novo, eu falo, você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Você tem que mostrar que você tenha uma bagagem para tratar dele.
e tem que responder as perguntas dele com muita segurança, não supervalorizando o teu procedimento, que você vai curar todo mundo, que você vai curar ele, Claro. não, botando os riscos, colocando os problemas, mas também mostrando que você tem noção daquilo. Entendi. Né? E claro que isso é uma somatória, vou fazer 40 anos de formado daqui o ano que vem, final do ano que vem, 40 anos de formado. Então, isso faz diferença, porque você vai começando a ficar experiente, você sabe o que é problema e o que não é. Você sabe o paciente que vai complicar e aquele que não vai. Opa. E ou pelo menos tem uma grande chance. Mas você sabe que aquele paciente você precisa tomar cuidado aonde tem que tomar cuidado na cirurgia. Legal. Que ali, naquele momento, é o momento que dá errado. Legal. Doutor, você falou que participou, então, do primeiro transplante de coração. Aqui em Pato Branco? Sim, foi eu que fiz. Perfeito. Doutor, e como que funciona essa questão do transplante do coração? Eu acho que é um assunto que tem se comentado bastante. Como que funciona essa questão do transplante de emergência, fila e etc? Se o senhor pode comentar conosco. Veja, o transplante de coração é um procedimento muito pouco realizado, né, no dia a dia. Certo. Isso porque vários fatores. Primeiro que os pacientes, as drogas hoje da cardiologia estão muito boas. Os remédios estão muito bons. Então, os pacientes, apesar de terem uma disfunção do músculo cardíaco, eles têm uma qualidade de vida ainda razoável. Então, você precisa, para colocar um paciente desse na fila de transplante, você tem que pensar muito bem, porque você vai tirar um paciente, às vezes, que está bem e pode ter um problema, porque é uma cirurgia com um risco razoável. Isso é uma coisa. Segundo, nós temos algumas dificuldades de doação. Temos dificuldade de doação. Hoje em dia nós temos muitas doações. Por quê? Até essa tecnologia de se manter o paciente vivo, os remédios, fazem com que o paciente permaneça muito tempo em UTI até fazer o diagnóstico de morte encefálica. E esses pacientes, nesse meio tempo, fazem infecção pulmonar, fazem disfunção de vários órgãos. Entendi. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo os órgãos nesse daí. Com relação à fila de transplante, ela é uma das, eu sempre digo que é uma das coisas muito sérias no Brasil. Certo. Muito sérias mesmo. Ela segue por estado, cada estado tem sua fila, né? E cada estado gerencia isso, e a partir do momento que entra um paciente para doação, ele vai ser ranqueado com aqueles pacientes todos da fila. Essa fila sempre é seguida, com exceção das emergências. Né? Um paciente que está grave, um paciente que está em UTI, um paciente que está dependente de drogas para manter pressão, tem uma preferência na fila. A gente prioriza esse paciente. Entendi. Esse paciente vai ser analisado por uma câmara técnica e ele vai receber o coração antes dos outros. Nós já fizemos isso aqui em Pato Branco. Entendi. Nós temos um paciente aqui que entre o diagnóstico, porque foi um rapaz bem jovem, entre o diagnóstico e o transplante foram 15 dias. 15 dias? Ele estava jogando futebol, ele teve uma gripe, fez uma miocardite, insuficiência cardíaca, destruiu o coração dele. Nós colocamos ele na fila de transplante, ele tinha 17 anos. Fila de transplante de urgência, e em 3 dias nós conseguimos um coração para ele, que veio, acho que até de outro lugar, não foi nem do Paraná, não sei, que veio o coração. Que ano foi isso, doutor? Isso fazem 5 anos. 5 anos atrás? 5 anos, 5 anos que ele fez isso, 2018. 18, por aí, né? Esse caso foi interessante, que nós fizemos 2 transplantes um dia, e no outro dia apareceu um coração para outro paciente nosso, ele de 17 e uma menina de 16 anos. Fizemos 2 transplantes, até a gente tem uma foto na UTI com os 2 lado a lado, assim, fazendo positivo. Que bacana. Saíram bem os 2. Também, pô. Né? Não é sempre que se faz é sempre 2 transplantes assim, né, doutor Paulo? Doutor, e para ti, assim, a gente do que nós conhecemos do Hospital Filantrópico Policlínica, eu acho que, assim, a gente entende que a Policlínica ela não deve nada no sentido de tecnologia. Eu acho que temos muita tecnologia embarcada ali dentro. Uhum. E temos uma alta taxa de resolutividade, porque eu acho que nós temos a tecnologia, mas principalmente nós temos um corpo clínico de primeira. Eu acho que isso é um ponto muito importante a gente enaltecer. Uhum. Como que é fazer parte, e eu digo até ajudar a puxar junto essa fila aí desse corpo clínico aí que tem essa... Eu sou uma pessoa que sou um pouco suspeita até para falar, porque eu sempre defendi muito a Policlínica. Eu sempre tentei encabeçar tudo que era medida. Eu fui diretor clínico da Policlínica durante um período.
sempre tentei colaborar em tudo. Hoje eu sou coordenador médico do centro cirúrgico. Legal. Né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem muita ligação com a policlínica, né? Não só por causa desses 20, 25 anos que a gente está aí atuando, mas a gente sempre brigando para que a coisa fosse para frente, ajudando para melhorar, tentando encabeçar. E eu acho que a gente conseguiu. Hoje, quando agora o Hospital Filantrópico, ele deu um crescimento muito grande na parte de tecnologia, na parte de equipamento, na parte de material. Então, isso ajuda muito, né? Ajuda muito você ter monitores, você ter respiradores, carrinho de anestesia. Isso ajuda bastante, claro. Né? Isso é bacana, né? Sim, com certeza. A gente está feliz aí. E o que é mais gratificante em ser médico, Dr. Paulo? Olha, eu acho que você tem um poder de ajudar os outros. Eu acho que sim, poder. Porque eu digo poder, parece uma coisa assim meio querendo ser maior, né, o médico, mas não. Tem um poder de poder ajudar e às vezes você consegue ajudar sem atuar, só de conversar com os pacientes. Sim. Tem muito disso. Então eu sinto que a medicina, ela quando é bem feita, né, a gente sabe que a medicina, como toda profissão, tem problemas, né, no âmbito dos profissionais, mas quando é bem feita, você tem um poder muito grande de ajudar. E quando a pessoa confia em você, eu sempre digo para meus pacientes, 60% da solução já foi dada por você. Fala para o paciente. Eu falei, 40% você deixa comigo, eu tento resolver meus 40%. Os 60% você já fez quando você confia em mim, quando você vem assim, otimista para o teu procedimento. Tá? Legal, legal. E doutor, conta um pouquinho para nós como é que é essa relação de operar uma criancinha pequenininha, porque o Dr. Paulo também, né, além de fazer o transplante e tudo mais, as criancinhas pequenininhas ali da UTI que necessitam dessa intervenção cirúrgica cardíaca estão na mão do Dr. Paulo. Doutor, como que é essa relação daquele ser tão pequenininho na sua mão lá naquela hora daquele momento cirúrgico? Hoje, se você perguntar para mim assim, Paulo, você tem que escolher, você é obrigado a escolher agora, não pode mais continuar operando adulto ou criança. Você tem que escolher. Me desculpem os adultos, mas eu iria operar só criança. Porque é uma coisa assim apaixonante operar criança. Porque, primeiro, que as cirurgias dos adultos, elas são muito já estandartizadas. Troca a válvula, você tira a válvula, põe a válvula, fazer pontes, faz 3 pontos, aneurisma, você troca a aorta, põe um tubo, sutura. Agora, criança, você sabe o que a criança tem, sabe qual é o problema, abre e daí você vai olhar e saber o que você vai fazer. Porque, porque às vezes uma comunicação dentro de 2 cavidades da criança não é uma parede com um buraco que você chega lá e está o buraco. Às vezes ele está mais para lá, às vezes ele está mais para cá, às vezes ele tem uma ponta puxada para cá que pega perto de uma válvula, que você não pode passar ponto ali passa perto da parte elétrica do coração, eu não posso dar ponto, senão eu vou bloquear aquele coração. Então, você tem que parar, olhar, respirar e pensar, como que eu vou fazer isso aqui? E o coração cheio é uma coisa. Como nós operamos com o coração vazio, pela máquina coração-pulmão, a gente desvia o sangue, o coração fica tudo muito murcho. Então você tem que levantar e imaginar como esse coração vai ficar. Então, eu acho assim que a cirurgia de criança mexe muito com a imaginação do cirurgião. O cirurgião tem que ter uma imaginação, ver uma coisa que ele não está vendo, ele tem que ver lá para frente como é que vai funcionar aquilo, a parte funcional. Então eu digo hoje, respondendo a tua pergunta aqui, realmente eu gosto muito de operar criança. É um problema emocional? Não digo que não é. Emocional porque é fácil de entender, uma pessoa que tem idade, todo mundo conviveu com aquela pessoa, a pessoa sabe que viveu. E uma criança, os pais estão ali naquela expectativa daquela criança crescer. E nós operamos crianças com 1,5 kg, com 2 quilos. O menor paciente que nós operamos tinha 600 gramas. 600 gramas? Operamos na UTI até, porque era muito pequena a criança. Qual que era a questão que ela tinha? Ela tinha uma comunicação entre uma artéria do corpo e uma artéria do pulmão, que tem dentro do útero, mas que não fechou. E a criança, aquilo não fechou e nós tivemos que operar ela dentro da UTI. Nós temos 12 crianças abaixo de 1 quilo operadas dentro da UTI da Policlínica.
Mas essa com 600 e poucos gramas Essa é aí. o Nossa, recorde, digamos esse é o assim. recorde, é do tamanho de uma caneta Bic, um pouquinho maior que uma caneta Bic. Você tá falando disso aqui? Um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Tem uma foto com uma caneta Bic do lado, assim, ela sobra talvez uns 5 centímetros de cada lado. Meu Deus, doutor. É muito pequena. Isso é dom, né? Talvez. Mas as crianças, hoje nós operamos crianças com 3, 4 quilos, isso muito normal. Hoje operamos uma criança com 5,7 kg, que nós já tínhamos operado ela com 4 dias de vida com 1,9 kg. E agora ela cresceu, está com 5,7 kg, fizemos outra cirurgia agora. Uhum. Eu gosto, operar criança é mais estressante, um pouco mais estressante por causa do envolvimento, por ser uma criança. Entendi. Mas eu gosto muito Cientificamente, assim, profissionalmente, é algo que motiva. É motivante, é gratificante, você vê a criança depois, e elas vêm no ambulatório e tiram foto, querem tirar foto com você. Que legal. É um amor, as crianças são... A gente começa a falar de criança, daí o negócio... Criança, Deus, vai longe. Aí a gente já começa a derreter na cadeira, né, doutor? Criança é difícil. Então, hoje, ser médico é isso. O que é gratificante para ti em ser médico, doutor? Eu acho que realmente esse poder de você conseguir melhorar a vida das pessoas, né? Conseguir, com uma conversa, eu acho que essa é uma parte que o médico tem que ter, e eu falo muito para os pessoal mais jovens, né? Conversem com os pacientes, escutem, né? Porque às vezes o paciente quer falar, deixa ele falar e escutem, às vezes a tribulação da vida, de tudo atrapalhado e correria, e atender rápido, porque tem que atender um monte de pacientes, isso... Legal. Isso não funciona. O senhor falou que se formou em 84. 84. E se o Paulo Jublin de hoje, de setembro de 2023, olhasse lá o Paulo Jublin dos anos de 1984, o que o Paulo Jublin falaria para aquele gurizão que via o tio, que ia com o tio, e que depois foi para a faculdade? O que o Paulo Jublin falaria? Se eu já tivesse formado, né, eu ia dizer para fazer o que eu fiz. Eu acho que hoje eu sou muito, muito grato ao que eu fiz. Eu acho que eu poderia ter feito algumas coisas melhores, com certeza. Isso não tem a menor dúvida, algumas coisas poderia. Mas eu não me arrependo do caminho que eu tomei, de ter me dedicado à cirurgia cardíaca desde o meio da faculdade, né? Isso você acaba penalizando um pouco as outras especialidades, a tua formação como médico generalista, mas como eu tinha a intenção de ser cirurgião mesmo, eu desde o 3º, 4º ano da faculdade... tu já estava focado lá. Eu acompanhava o serviço de cirurgia cardíaca desde o final do 3º ano da faculdade, eu acompanhava. Eu tinha minhas aulas no HC e ia para o evangélico depois que acabava as aulas para ficar lá vendo o resto das cirurgias, ficar olhando. Eu entrava em cirurgia porque eles me deixavam, naquela época podia acadêmico entrar em cirurgia, hoje está tudo muito difícil, né? Porque tem muitas leis, tudo que não pode. Naquela época a gente entrava em cirurgia. Mas eu não faria, formado eu não faria nada diferente. Até gozei, falei que se eu não tivesse formado, eu ia dizer, faço engenharia. Sim, tu falou antes ali. Não, mas isso é gozação, é brincadeira. Não, eu não faria outra, não teria, em hipótese alguma, faria outra coisa na minha vida. Que bacana. Né? Mas eu acho que eu teria foi bacana. E a minha vinda para Pato Branco, assim, foi uma coisa que foi um divisor de água, sem dúvida. Eu estava em Curitiba, eu nasci em Curitiba. Sim. Eu sou curitibano da Gema, então... E a vinda para Pato Branco mudou muito, e foi uma decisão muito difícil, assim, mudar tudo, mas eu digo isso para todo mundo, o que eu estou falando para você aqui, que em nenhum momento da minha vida em Pato Branco eu me arrependi de ter vindo para cá. Que bom. Nenhum momento, jamais. Minha vida profissional cresceu muito, sabe? Show. Eu fiz muitas coisas aqui, operei muito doente aqui, que jamais talvez eu operasse em Curitiba. Porque tem tanto serviço lá hoje que divide muito. Entendi. E assim, criança é uma coisa que eu gostava muito, mas eu não iria operar em Curitiba criança. Tem outros serviços. Entendi. E o Paulo Jublin, o que fala hoje para a galera que está estudando medicina, se formando em medicina, chegando na medicina aí? A medicina está com esse crescimento assim muito grande das escolas de medicina, a formação do médico ficou um pouco complicada, a gente sabe disso. Hoje, a cabeça do jovem é muito diferente da cabeça como quando nós éramos jovens, né? Muito diferente. Eles têm outros objetivos, eles têm outros comprometimentos, eles têm outras dedicações.
E isso, para a gente que é de uma geração mais antiga, a gente fica um pouco chocado, assim, porque no meu tempo, dedicação 100% para medicina. Eu era residente, eu entrava de manhã, saía de noite, se me chamasse de madrugada eu voltava de madrugada, fazia plantão 48 horas seguidas, no outro dia saía, não tinha pós-plantão. Hoje o residente é cheio de regra, hoje ele tem pós-plantão, ele tem horário para trabalhar, porque existe essa regra pela própria legislação. Mas é uma coisa que desvirtua um pouco pelo menos o que eu vejo, aquele ímpeto da medicina de você fazer as coisas, de você se dedicar ao máximo ao teu paciente, né? Tu contou que estava lá, fazia residência, terminava, saía e ia para o outro hospital para ver, porque... Sim, para aprender, para crescer. Então, hoje é muito diferente. Eu sempre falo para os mais jovens, não só para os... Eu tenho assistentes no meu serviço, 2 assistentes, 2 cirurgiões cardíacos também, que trabalham junto comigo, eu sempre falo muito para eles disso, mas eles já são de uma outra geração, já estão formados, estão com residência, já são profissionais. Agora, para os jovens, eu sempre digo para se dedicar, porque eu digo assim, eu falo uma frase muito assim para eles, eu digo, me diga o nome de um médico que seja bom profissional, que seja competente, né? Que seja estudioso, porque o médico tem que estudar sempre. Um profissional que trate bem seus pacientes, que seja educado, que tenha respeito pelos seus pacientes e que está mal de vida. Né? Falei, você não vai encontrar um camarada assim. O cara que for desse jeito, ele está bem. Então, não paute tua vida pelo que o paciente vai te pagar. Não paute pela tua vida pelo que você vai ganhar da medicina. Não faça isso. Não faça isso, que daí não vai dar certo. Faça ao contrário. Faça tudo para o paciente e o retorno vem. Vem tanto de um retorno pessoal, um retorno espiritual, uma coisa boa, como parte financeira. Então hoje eu falo muito isso para os jovens. Esqueça de especialidade, aí eu vou escolher cirurgia plástica, porque cirurgia plástica é bacana e só opera gente bonita, ou se não é bonita, eu vou deixar ela linda, ou ele lindo, que hoje muito homem faz cirurgia plástica, sim. E eu vou ganhar dinheiro. Então, eu digo, não vá por esse caminho. Escolha aquilo que você quer. Se você gosta de uma especialidade que não tem nenhum glamour, porque tem alguma especialidade com menos glamour, vamos dizer, mas se você gosta, se aquilo que você faz, faça com carinho, faça com amor aquilo, se dedique, estude, e você vai ver que você vai ser recompensado, você vai ser top, todo mundo vai te recompensar como uma pessoa que está ajudando os outros, e vai ter a tua contrapartida, o teu recebimento. Com certeza. Dr. Paulo, para a gente finalizar, eu quero te agradecer muito, assim como eu falei para todos os outros médicos com quem já entrevistamos. Eu acho que tem algumas coisas tem algumas questões que são muito importantes, uma delas é o tempo. E dedicar tempo para sair do hospital, do seu consultório, da sua clínica, da sua vida familiar, da sua vida particular e estar aqui conosco é literalmente assim, dedicar um espaço da tua vida para estar compartilhando um pouco da tua experiência, compartilhando um pouco da tua vivência e a gente espera que a gente esteja devolvendo isso como um bom reconhecimento que você sabe que você merece. Então, Dr. Paulo, a gente agradece muito, tá bom? Eu que tenho que agradecer por estar aqui, ser convidado, fiquei muito feliz e a gente está sempre à disposição, né, para conversar aí. Beleza. Pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio da primeira temporada do Policast, o podcast oficial do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje nós recebemos, então, o Dr. Paulo Jublim. Dr. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Imagine, nós vamos marcar um próximo episódio só para falar sobre automobilismo, kart, vai ter bastante coisa para conversar, hein? Bastante coisa. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.